E aí, nobres, tudo certo? Vamos então agora apresentar como constrói uma ficha para jogar um RPG. Vamos lá, seu Clayton, como você está sobre RPG? Pode colocar aí. Bem, o RPG ele é um jogo de representação, Role Play Games. Então, como que acontece? Ele é como se fosse um teatro, tá? Onde haverá regras para que cada jogador faça determinadas ações. Só vamos fazer uma demonstração então bem breve aqui para você ter ideia como que é o desenrolar de uma história. Eu vou ser a figura do narrador, o Fabrício vai ser o jogador, ok? Primeiro, vamos supor que o Fabrício vai ser um elfo, ok? O Fabrício é um elfo, tá? E a aventura vai se passar num outro mundo, num mundo medieval, então esqueçam a figura da Terra. Tá? Tem que jogar como se fosse a personagem, tá, para os jogadores, e o narrador ele vai fazer o papel de construtor. Eu vou começar uma narrativa bem breve só para nós termos uma noção. Fabrício, você é um elfo, você mora numa cidade chamada Midgard. Nessa cidade, ultimamente tem existido guerras e você foi designado para proteger a frente do castelo, como você é um excelente arqueiro. Você faz parte da última tribo de elfos que tiveram contato com os humanos. Todos os demais estão na floresta, enfim, vivendo em cidades secretas. E se a cidade de vocês não conseguir defender desse ataque de humanos e outras criaturas, as cidades secretas dos elfos também vão ser atingidas, acessadas. Então vocês têm uma grande responsabilidade, né? E o número reduzido de pessoas que vocês têm para fazer esse feito, né? Pode exaurir devido ao poder militar do inimigo, ok? Então, hoje vocês vão ter uma reunião com um general da base e ele pediu para que vocês estivessem exatamente na terceira lua, o que simboliza as 7 horas. Agora são exatamente 6h30, tu acabou de levantar, reuniu o teu equipamento e o que você vai fazer? Primeiramente, quem são os meus aliados? Tem aliados? Não tem aliados. Não tem aliados? Não. Tá. Minhas habilidades, elas... eu sou muito bom em combate, como eu sou, em geral. Você é um elfo comum. Você tem os atributos de arco, flecha. O que você vai fazer? Você escuta barulhos de carruagens, um cenário de guerra, batidos de lâminas, né? As pessoas ajustando suas lâminas, soldados correndo, as infantarias se colocando, né? Você está dentro do seu ambiente, dentro do seu quarto. Ok, eu levanto, então pego todo o meu material, visto rapidamente, Ok. Verifico se tudo está ok, assim, questão de lâminas e tudo mais, se não está faltando nada de equipamentos que eu já possuo. Ok. E já como é 7 horas lá a questão, na terceira lua, a reunião, vou direto para a reunião. Ok. Quando você estava saindo para a reunião, antes de você chegar na porta, alguém bate. Tá. Tem alguma janela por perto para eu verificar quem... Existe uma janela na lateral, que vai dar acesso direto para a porta, se você olhar, né? Ok, vou até ali para verificar. É um soldado com uma armadura extremamente imponente. Conheço? Não, diferenciada. Ele se veste um estilo samurai. Sabe aquelas armaduras samurais mais imponentes, maiores, que não vê o rosto? Estilo aquele filme Mundo Surreal. Ok, eu pego o arco e flecha, né? E vou até a porta, entre a porta e pergunto quem é, em voz alta. Meu nome é Benaigor. O que você deseja? Eu quero falar com o elfo que reside aqui. É ele próprio, continue. Por favor, preciso vê-lo para me certificar de que a informação será passada corretamente. Eu pego e atravesso uma flecha bem na ponta da porta. Embaixo, assim, tipo, só para atravessar para ir pro chão, não bem próximo à porta mesmo. Ah, tá, para romper a abertura total. Isso. Beleza. Vai abrir a porta? Tá, não, daí eu pego... Tá, essa pessoa sou eu. Tá vendo essa flecha? É minha. Então continue. Aí dá um silêncio. Tá, eu abro a porta. Bem, pessoal, então é uma cena bem simples, tá? Pra vocês verem. Então é uma representação, uma troca. Vocês perceberam o Fabrício, como ele, né,
Ele então tentou fazer de tudo para se cercar, podia ser um inimigo, podia ser um aliado, né? É isso mesmo. Tá? Então, agora nós chegamos a um ponto. Houve uma ação. Uma personagem inimigo, aliada, né, tentou atacá-lo, que era a pessoa que eu estava representando, que estava batendo na porta. Para isso, para que a gente determine se ele acertou ou não, e se o Fabrício vai conseguir se esquivar ou não, a gente vai precisar de uma ficha, que é uma ficha básica de RPG, tá? Para que possa designar a ação como positiva ou negativa. Beleza. Então eu vou fazer uma leitura de alguns atributos. O primeiro atributo da personagem é o nome, tá? Então você vai designar o nome da sua personagem, também podendo vincular a história dele. Segundo, habilidade ou destreza, dependendo da aventura que você está jogando, vai designar a capacidade de locomoção da personagem. Se ela se locomove rápido, se corre rápido, se tem destreza, a capacidade de se levantar, de pular um buraco, de fazer as coisas simples, tá? E de até se virar em algumas ações, como dar uma cadeirada em alguém. Então você não vai ter uma habilidade específica para isso, mas vai ter a hábil, que é geral, é a tua capacidade de locomoção. A outra é a capacidade de inteligência, né? Que aqui nessa ficha nós vamos tratar como ID. A capacidade de inteligência é a capacidade literal da personagem de ter um foco racional naquilo que ela é boa. Por exemplo, se você estiver jogando uma aventura medieval, se a ID da personagem for 19, você tem que entender que ela é inteligente para aquele meio que ela vive, né? Por meio da magia, ou enfim, né? Ou para a aptidão dela, vamos dizer, se é um mago, um herbalista, mexe com plantas, enfim, né? Então ele pode ter uma inteligência 19, ele é bom para mexer com plantas extremamente, para as outras coisas vai depender da história dele, tá? A outra questão daí é a raça, que é muito importante então no RPG, desvinculem do humano, você tem um leque enorme de raças que também vai ter lá no manual, é só você acessar o site. Vai ter X raças lá, humanos, elfos, goblins, trolls, né? Orcs, Goblin, né? Então assim, uma enorme, né? Homem-dragão, dragão. Então, quando o narrador fizer uma aventura, ele vai ter toda uma gama também de personagens, né, para fazer, e o jogador também, desde que fique dentro do nível. Também, talvez em outra oportunidade, nós vamos explicar aqui sobre níveis de aventura, tá? A classe da personagem, guerreiro. Guerreiro é o cara que luta com espada, é o Conan. Você não vê o Conan soltando uma magia, então esquece, né? Se você joga com Conan, não espere que lá no meio da aventura você vai soltar um Hadouken, tá? Para isso existe o mago guerreiro. Ele é um bom guerreiro, ele pode ser um bom guerreiro e um bom mago, mas nunca vai ser um excelente guerreiro e um excelente mago. Ele tem o amplo auxílio, né? Que é uma personagem bem bacana de se jogar também. Tem o mago, né? Essas são as classes básicas, tá? Que nós estamos passando aqui. Existem outras classes mais aprimoradas. Tem o mago. Então o mago é aquele que mexe estruturalmente com a magia. Ele pode usar uma espada, ele pode, estilo um Gandalf, né? Ele pode ter outros atributos, mas o detalhe é que o mago, o foco dele vai ser a magia, tá? E magia é uma coisa assim, uma gama muito alta, né? Vai da criatividade do mestre, nós vamos dar algumas dicas também no site, tá? Por exemplo, um mago ele não vai sair correndo com uma espada e atacar o inimigo, ele vai soltar uma magia, por exemplo, uma bola de fogo de uma certa distância. O mago ele já recua mais nas suas jogadas porque ele utiliza a magia. Um guerreiro ele tem que ir na frente, né? na linha de frente para combater corpo a corpo. Exato. Então a aventura de RPG ela é composta normalmente, aí eu daria uma dica assim de no mínimo 3 pessoas jogando para que se tenha uma dinâmica legal, né? 3 jogadores mais um narrador, ok? Como o Fabrício colocou muito bem aqui, então vamos supor que um deles seja mago, 2 guerreiros. Então esses 2 vão ser os combatentes, vão ser as pessoas que vão estar na linha de frente, enquanto o mago dá assessoria, né, soltando as magias. Daí você pode pensar assim, o mago ele pode ter não só magias de ataque, ele pode ter as magias de defesa, vamos supor, ele pode fazer uma orbe de proteção ao redor dos guerreiros, ele pode dar uma magia que faça com que os guerreiros se tornem mais fortes fisicamente, ele pode criar ele pode ser um mago elementar e pode criar uma armadura de barro, de terra ao redor dos guerreiros, tornando eles mais resistentes, né? Ele pode criar asas, dar capacidade de voar para os guerreiros, então, e mesmo assim, ele tem a habilidade de fazer com que as pessoas voem, ele pode usar isso nos inimigos, fazer o cara voar e cair de novo. Então, assim, a criatividade é infinita, tá? A classe básica além do mago, daí depois vem as misturas, tá? E as elevações, beleza? Se você joga, por exemplo, com um guerreiro, você pode evoluir para cavaleiro,
de cavaleiro para paladino, de paladino para garadino, e assim vai. Tá? Daí conforme for o limite da aventura que o próprio mestre vai impor, né? Nem a própria, tem a classe que é o próprio tipo de criatura, né? Que pode Sim. ser, que nem elfo, goblins, entre outros. E daí também o próprio humano pode ser um tipo de clérigo ou paladino, daí tudo vai diferir, né? Vai ter uma outra subclasse ainda do próprio personagem. Isso, exatamente. Então, não esquecendo de uma classe que também é ótima, que é os ladrões, né? Que é muito legal também jogar com ladrão. Aí tem... dá pra jogar com espião, enfim, né? Acessem o site, vocês vão ver a questão das classes com mais detalhes, tá? As habilidades específicas do personagem. Por exemplo, eu e o Fabrício fomos treinados para ser guerreiros. No máximo, no total, nós aprendemos a mesma coisa, ok? Só que nós temos as nossas especificidades, aquilo que nos torna particular. Que o Fabrício ele é melhor com espada longa, eu sou melhor com arco. Então na minha ficha, na hora que eu fizer a ficha, eu jogador, eu vou utilizar os meus pontos disponíveis para comprar arco, porque eu quero ser um arqueiro. Né? Então essa habilidade e essa disponibilidade é dada ao jogador, ok? Ou o mestre também pode propor fichas prontas, se ele acha pertinente para que já auxilie, principalmente na primeira vez que estiverem jogando. Outros dois atributos são vantagens. Vantagens vão dar à personagem a capacidade de ter uma coisa sobre-humana. Vamos dizer que fosse o olfato. Você é um guerreiro, você está numa trilha e daqui a pouco você consegue sentir o cheiro de inimigos, pessoas que têm um cheiro diferente dali se aproximando. Então isso é uma vantagem, algo que te faz extraordinário. Raças especiais, por exemplo, lobos, hipos, que são uma espécie de homem-cão, né? Cada uma normalmente tem algum tipo de atributo diferenciado, tá? Que já vem automático, né? Humano, que é uma raça que tem que comprar esse tipo de atributo, tá? Outra coisa são as desvantagens. As desvantagens, elas costumam ser muito legais porque elas costumam dar assim, um sabor especial para a aventura. Por exemplo, se você compra inimigo ou procurado. Inimigo, você tem um inimigo. Você tem um inimigo que é mortal para você, daí tem até um nível 5. Você compra o nível 1, 2, 3, 4 ou 5. Quanto maior o inimigo, mais pontos você ganha de força para você mesmo, distribuir e fazer a tua ficha nesse momento. Então vamos supor que eu comprei o máximo, 5 de inimigo. Então eu tenho um inimigo ultra ferrado, o cara lá, o imperador do mundo. Lá que eu fiz alguma coisa que desagradou ele num determinado ponto lá, ou alguma rixa, alguma coisa, e esse inimigo está me caçando. E eu tenho que fugir dele, ou tenho que me tornar forte para poder confrontá-lo. E isso acaba dando uma afinidade, excesso de confiança, vamos dizer, outra desvantagem. Você chega num determinado ponto que você tem um buraco de 10 metros, você sabe que você pula 5. Mas não, eu vou conseguir pular os 10. Você tem uma confiança que vai além das pessoas e que isso é ruim, isso pode te penalizar até um nível de morte. Tá? Ok? Então, cicatriz. Você sofreu um ferimento que foi quase letal em combate e isso lhe deu uma experiência de guerra. Porque na guerra, quando alguém vai até o limite da morte, ela consegue ver coisas, aprender coisas, né, e perder medos que as pessoas normais têm. Então, você tem uma vantagem, você ganhou pontos pela essa experiência de quase ter morrido, mas ao mesmo tempo você tem uma cicatriz. Se alguém te acertar ali, existe uma certeza maior da tua morte. Tá? Então, beleza, essas são as funções de uma ficha básica, tá? Para constituir a ficha básica. Para essa ação simples que nós tínhamos determinado, a pessoa dando um soco no Fabrício, ali no início, ele teria que jogar a habilidade de luta dele. Ele jogaria a habilidade de luta, o Fabrício a de esquiva, ok? Aí, isso para nosso modelo de jogo, tá, pessoal? Tem alguns modelos que vai ser uma jogada só, por exemplo, como a D&D, uma jogada só. Se ele conseguiu acertar na classe lá, né? Dentro da categoria de classe, ele já acertou e pronto, acabou. Tá? Mas nesse modelo de jogo, então, a minha personagem jogaria luta e a do Fabrício esquiva. Eu poderia dificultar a esquiva do Fabrício por ele existir a porta, enfim, né, existir o barulho na rua. Então tudo isso poderia dar redutores, poderia diminuir. Isso também a gente vai fazer um vídeo mais explicativo, tá? Como é que funciona. E é só. Pode só citar assim por pontos. O que precisa para construir a mesma ficha? Nome, raça... Então vamos recapitular. Primeiro atributo nome, que vai envolver a história da personagem, tá? Pode ser nome. O segundo,
destreza ou habilidade, tá? Que vai definir a capacidade de locomoção da personagem, e inteligência, que vai definir a capacidade mental da personagem para aquele meio. Por exemplo, ele pode ser um guerreiro muito inteligente, mas inteligente para aquilo que ele faz. Tá? Então vamos deixar bem definidos, né? Bem definido. Vamos supor que um atributo excelente seria 18, nível 18. Um guerreiro tem 19, ele é um cara extraordinário para guerra, para compor batalha. Mas se mandar ele compor uma valsa, ele não vai saber, porque não é dentro da área de afinidade dele, tá? A composição, a raça, essencial, tá? E a classe. A raça seria diz respeito à raça mesmo, elfo, humano, anão, tá? Se você quiser alguma inspiração, assista Senhor dos Anéis, aquele outro do... Vai sair um novo filme, Hobbit, que também vai ajudar muito, né, nessa experiência, né? Daí vai também ser um filme muito bom. Também tem outros que nem Dragões, o próprio Dungeons Dragons já tá, né? Dragons já traz, né? Classe, que é a classe da personagem, tá? Que é o que ela faz. É soldado, é humano, é conselheiro, é mago, tá? E as habilidades que são as habilidades particulares de cada personagem, aquilo que vai definir o teu personagem, que vai dar o diferencial para ele, né? Eu tenho habilidade de espada, escudo, eu tenho rastrear, eu tenho habilidade de... lutar com duas espadas. Lutar com duas espadas, de natação, né? Eu sei lutar, propriamente dito, né? Importante, muito importante. Muito importante, né? Dependendo do jogo aí, o cara nem sobrevive. E aí tem as duas últimas que são ou desvantagens ou vantagens, tá? As desvantagens são aquilo que são coisas marcantes na história do personagem que lhe permitem, ao mesmo tempo que permite ao personagem ser mais forte com aquilo, elas também trazem uma fraqueza, né? E as vantagens da personagem são aquilo que dá um poder diferenciado, né? Aquilo que te dá um poder diferenciado, ok? Então confira, né, a ficha que vai estar exposta, tem um modelo simplificado, depois a gente vai até trazer outros modelos de outros tipos de RPG, que nem Vampiro, D&D, 3D, então, entre outros, né. E também, como se diz, se vocês quiserem ver vídeos, tem outros vídeos na internet sobre RPG, também filmes que nem Magos. Você pode aprender muito com Aprendiz de Feiticeiro, é um filme muito bom com o Nicolas Cage e também retrata bem essa essência do mago, as características que ele pode usar de magia ou não. E confira tudo